Olá a todos, esse é o nosso canal de conteúdo interativo da IRCO, o IRConnection, e esse é o nosso canal de entrevistas, o IRCochats. Eu recebo com muito prazer o Paulo Melo, com quem já conversamos por algumas vezes. O Paulo é sócio-líder da empresa de consultoria de negócios, a PFM. Paulo, quais são os principais pontos de percepções, expectativas versus a realidade que você se depara nas conversas com os potenciais investidores que pretendem vir para o Brasil? Vou começar com o primeiro comentário que eu falo de perspectiva versus realidade, né? Em 2009 e 2010, a economia brasileira estava num momento de superaquecimento, estava um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo e todo mundo muito interessado em investir aqui. Naquela época a gente fazia due diligence, em que o múltiplo era de EBITDA, que é um parâmetro de due diligence, chegava a 15, 16 e o dólar era 1,80, R$2. Você tinha negócios fazendo, né? 8 anos depois, a gente está fazendo e o dólar está 3,85 e os EBITDAs estão 4 a 6, né? Então, a primeira coisa é que em muito tempo a gente tem ativos baratos no Brasil, né? E isso tem chamado a atenção a vocês. Até o Savaia, do time de M&A de vocês, comentou recentemente comigo, junto com a consultoria, que hoje os fundos de private equity têm comprometidos com o Brasil 40 bilhões de dólares e só 15 já estão aqui dentro. Então, a questão é, quem conhece o Brasil vem investir no Brasil. Quem não conhece o Brasil, qual é a perspectiva às vezes? Impossível fazer negócio no Brasil. O que a gente tenta dizer para o investidor estrangeiro é que não é impossível fazer negócio no Brasil, por uma razão muito simples. Se você pegar todas as melhores marcas internacionais, seja de manufatura, seja de consumer business, seja de healthcare, seja de agricultura, você nomeia um setor, seja petróleo e gás, elas estão aqui. Vai ser muito difícil de você pegar os top 10 players em qualquer setor de indústria mundial e não ter pelo menos 5 no Brasil, né? Isso é uma coisa que a gente tem que colocar em mente. Então, primeira percepção versus realidade é que impossível fazer negócio. Não é impossível fazer negócio. Isso é a primeira coisa que a gente tem que quebrar. Segunda percepção é, o Brasil é muito complexo internamente, então eu vou exportar para o Brasil, que é mais fácil, não vou me estabelecer no Brasil. Essa é a segunda questão que a gente diz que também tem que ser quebrada. Você precisa se estabelecer no Brasil. Por duas razões. Uma que a gente já abordou anteriormente, a economia brasileira ainda é muito fechada, né? Exportar e importar para o Brasil é muito difícil. E segundo, o brasileiro tem culturalmente um aspecto de necessidade de relacionamento. Ele gosta de ver faces, gosta de apertar, gosta de bater um papo e gosta de falar em português, né? Então, isso são coisas culturais que se precisam. Então, uma das coisas que a gente recomenda para empresas internacionais muito grandes, que elas já estão aprendendo, é ter um presidente que pode ser estrangeiro, mas que precisa falar português. Isso é importante até em casos de problemas mais graves. Então, a terceira questão o sistema brasileiro tributário é complexo? É complexo, né? Quarta percepção, tudo que eu entrego fiscalmente é eletrônico, então é fácil. Não é aquele ponto que a gente abordou anteriormente. Na verdade, entregar eletronicamente, como tem muita repetição de informação, é mais difícil do que entrar. O Brasil tem uma coisa engraçada, que uma pergunta que eu já trabalho nisso há décadas, ela continua vindo. É difícil tirar dinheiro do Brasil? Hoje em dia é muito fácil, você vai ali na esquina, na caixa de câmbio, manda dinheiro lá para fora, mas por causa das moratórias, dos controles cambiais que a gente tinha antigamente, ainda se pergunta isso. Não hoje é só você ter
tua contabilidade em dia, o registro no Banco Central direitinho, e isso daí vai tudo sendo feito. Então, o que eu tento colocar sempre é que você tem que olhar oportunidades no teu setor de indústria. E se você fizer o dever de casa hoje e olhar essas questões de ativos mais baratos, ativos comparativos no Brasil, né? Vou dar um exemplo, ramificação de planos médicos, você comparar Brasil versus Estados Unidos e economias de padrão mais alto de renda. A gente ainda tem grande espaço de crescimento, consumo médio de qualquer produto, a gente tem grande espaço de crescimento. Então, tem mudanças de padrão de consumo, né? Outro dia teve uma empresa automotiva que gerou muita comoção, que falou que estava saindo do Brasil fechando uma planta, mas era uma planta de carros pequenos. Tem outras empresas que estão criando plantas de SUVs, essas estão vendendo super bem. É que o modelo de carro ele se tornou diferente. Então os padrões de consumo também mudam e o padrão de consumo do brasileiro mudou muito, né? A gente hoje tem investimentos em marcas próprias, etc. Mas tudo isso gera muita oportunidade, porque você tem outros fornecedores potencialmente entrando aí. Então, eu acho que volto a dizer, os maiores players do mundo já estão aqui, principalmente São Paulo, tem números superlativos em relação à economia brasileira. O Brasil é a nova fronteira agricultural do mundo e eu vejo muito futuro para a gente. O que a gente precisa melhorar, eu acho que a última coisa que eu falaria é a nossa produtividade. A nossa produtividade ela tem sido andado de lado praticamente nos últimos 40 anos. Hoje você ainda precisa de 4 brasileiros para fazer o que um americano faz em 1 hora. Se a gente não melhorar a nossa produtividade, que são outros itens dessa pauta econômica que a gente precisa, e isso vai precisar melhorar a educação também, vai ser difícil a gente continuar em taxas de crescimento mais elevadas. Então, é aquilo. Eu acho que o Brasil é um avião que consegue voar a 2,5%, 3% de crescimento anual, mas se a gente fizer o dever de casa inteiro, completo, a gente vai voar, tem potencial para voar a taxas ainda melhores. E você teria, qual seria o principal erro, se é que existe, na percepção dos investidores quando eles avaliam o Brasil? O que eu acho, por exemplo, o que eu acho que não ajuda e que o Brasil tem que mudar é o discurso dos próprios brasileiros, né? Acho que recentemente a gente teve 2 eventos muito legais, que um foi a primeira edição, o outro acontece anualmente. Um é chamado do Brazil Day at Harvard e MIT, acontece lá em Boston, nos Estados Unidos, com uma série de palestrantes brasileiros, e um dos apresentadores ressaltou isso, de que, olha, você precisa ter os brasileiros comunicando melhor o Brasil e comunicando melhor o que acontece aqui. A gente não tem essa instabilidade toda. Eu acho que, pelo contrário, o Brasil demonstrou muita estabilidade e as nossas instituições estão ficando mais fortes. A gente passou por problemas políticos graves, né? 2 presidentes sofrendo impeachment no universo de 30 anos é algo grave, mas não teve nenhuma disrupção democrática nesse período. Tem muita gente que não realiza que esse é o maior período democrático desde que a República se instalou, né? Eu acho que, então, onde as pessoas veem tá tendo problema político, na verdade, política é política. Em outros países do mundo, né, a gente vem tendo coisas piores, né? E eu acho que isso é uma grande conquista que a gente teve, a democracia, e eu acho que isso a gente tem que demonstrar, que a gente é uma democracia vibrante, né? Conflitos e diferentes visões políticas vão ser parte do processo. Eu acho que no que as pessoas se tornarem melhores em entenderem isso. Mas, de novo, eu acho que aqui o Brasil tem uma grande oportunidade. Traçando um paralelo, você vê a primeira, embora a Declaração Francesa de Direitos Humanos e os princípios da República sejam considerados as bases das constituições, a primeira Constituição, em teoria, é considerada a Magna Carta inglesa, que tem 1000 anos. E você vê hoje os ingleses, né, todos problematizados no Brexit.
o Brasil, com sua Constituição de 30 anos, tem todo o potencial para não enfrentar o mesmo tipo de problema. Então, eu acho que é sempre olhar o copo meio cheio. Eu acho que isso que a gente precisa ter não é vender flores, né? A gente tem que ser claro, até como advisor, a gente tem um compromisso técnico de mostrar para os investidores quais são as dificuldades de fazer negócio. Realmente não é simples, a gente tem uma série de complexidades, porém são complexidades como você tem em quaisquer outros lugares. Eu só acho que a gente tem que ter o tom, né? Acertar o tom é muito importante, né? Senão, como o pessoal fala, a banda desafina. Então acho que isso, a gente está aprendendo a acertar o tom, a gente é uma democracia ainda muito recente, todos esses tópicos que a gente falou, eles acabam se entrelaçando, mas eu acho que a gente está muito melhor hoje do que a gente imaginava estar 30 anos atrás e, quiçá, eu que tenho 2 filhos pequenos, daqui a 30 anos a gente possa estar melhor ainda do que está hoje. Gostaria de agradecer a IRCO na presença do Eduardo Luque pelo convite. Para mim foi muito especial estar aqui. Eu sempre fico muito feliz de falar sobre oportunidades no Brasil. Como eu disse, isso vem lá de trás. Acho que a gente tem que ser entusiasmado e olhar as coisas positivas, e foi um prazer muito grande. Muito obrigado e obrigado a toda a audiência. Espero que vocês todos tenham gostado e agradeço a audiência e a participação de todos. Até a próxima.